Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, querido. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é muito bom e fiel. Todos estão tranquilos. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Curvemos nossas cabeças e vamos buscar na fonte a inspiração para nós, para a nossa reunião, para o nosso culto de hoje. Pai querido, nessa noite nós em tudo queremos glorificar o Teu nome. Queremos Te agradecer, Pai, porque grandes coisas fez o Senhor e é por isso que nós estamos alegres. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua igreja que aqui está, povo lavado e comprado pelo Teu sangue, povo que tem aliança contigo. Nós Te louvamos desde já, Pai, por tudo que vai acontecer, que já está acontecendo hoje à noite, porque o Teu Espírito Santo, Ele está presente nesse lugar. Pai, a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele está presente. Pai, aqui tem muito mais do que isso, e nós Te louvamos, Pai, por isso. Dizemos, bendito Espírito Santo, que Tu és livre nesse lugar, Tu tens a primazia nesse local, para nos ensinar. Somente Tu que conheces o que está no coração da Tua igreja, as reais necessidades de cada um. Pai, nós Te pedimos, Senhor, que fala aos nossos corações, e nos ensina mais e mais a palavra do Senhor, que é o que nos torna fortes em Ti. Te louvamos por isso no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar a todos para abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 5. Romanos capítulo 5. Hoje é uma noite especial, amados, em que nós temos oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor. Essa ordenança maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Nós podermos compreender, termos uma compreensão maior do que significa esse ato, que não é simbólico simplesmente, mas tem mais do que isso, envolve aliança de vida. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, eu gostaria que você atentamente acompanhasse essa leitura, e o Espírito Santo tem muito a nos ensinar. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos são feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, queridos?
Que texto glorioso, não é, amado? Que nos traz um comparativo, nos mostra realmente, nos traz uma explicação maior acerca da figura de Adão e do Senhor Jesus Cristo. Nos mostra que Adão veio como primeiro, como homem, e através de um ato que ele praticou, um ato, na verdade, de traição ao que o Senhor tinha determinado, trouxe sobre toda a humanidade, trouxe o pecado, permitiu que o pecado entrasse na terra. Mas depois mostra aqui pelo texto, em síntese, mostra que veio no futuro, chegando à plenitude dos tempos, veio um segundo Adão, que foi o Senhor Jesus Cristo, e através de um ato de justiça, ele trouxe então o perdão para toda a humanidade. Amém, queridos? Embora que nem todos recebam esse perdão, mas o perdão foi extensivo a toda a humanidade, como é um ato volitivo, e o Senhor, no exercício do livre-arbítrio do ser humano, que o próprio Senhor deixou para que o homem viesse ter essa oportunidade, cada um pode fazer sua escolha individual. Então, na verdade, Jesus Cristo morreu por toda a humanidade, mas nem todos se apropriam dessa realidade. Mas para nós que estamos aqui, que recebemos a palavra do Senhor, que inclinamos o nosso coração a essas verdades e fizemos uma aliança de sangue com o Senhor, isso nos traz salvação, isso nos traz segurança, isso nos traz abundância da graça e o dom da justiça, isso nos repercute vida. Diga para o seu irmão, diga: a vida de Cristo deve habitar plenamente em você. Glória a Deus, amém? É uma expectativa que existe na glória, de que todos nós, como filhos de Deus, venhamos a nos alegrar e nos apropriarmos dessa verdade que é maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Abundância, plenitude de vida, graça do Senhor operando na sua vida, graça do Senhor permanente, não transitório, não é um poder transitório. É bem verdade que a unção por vezes vem sobre, mas a unção, depois que Jesus Cristo, ele partiu para a glória, que deixou justamente a sua igreja, houve o batismo do Espírito Santo dos primeiros cristãos, no dia de Pentecostes, e ali se iniciou a igreja do Senhor. O Espírito Santo passou a residir, a morar permanentemente nos nossos corações, e trouxe para nós uma consciência permanente de que o Senhor, ele habita, não é simplesmente uma visita, não, o Senhor, ele habita permanentemente em nossos corações. Nós já fomos justificados pelo Senhor. A justiça de Deus que está em Cristo Jesus se manifestou em nossas vidas. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, todos nós devemos meditar constantemente nesse versículo, porque traz um despertar para todo cristão. E diz que aquele que recebeu a Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que fez uma aliança com Cristo Jesus, é uma nova criação, é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Diga: tudo se fez novo na minha vida. Nós devemos habitar permanentemente, irmãos, na terceira dimensão que nós temos. Nós temos 3 dimensões. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Mas o Senhor nos chamou para uma comunhão mais plena com o seu espírito, e ele habita, reside no seu espírito. Quando você recebeu a Cristo, você passou a ser uma nova criação, uma nova criatura.
as coisas mudaram na sua vida, os valores mudaram, e cada dia há uma alteração no seu curso de vida, porque o Espírito Santo vai te ensinando, vai te apacentando, vai mostrando uma nova realidade, vai mostrando o colorido da vida para você. Mas tudo isso provém de Deus, como está escrito, que nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e nos confiou a palavra da reconciliação, porque aquele que não conheceu o pecado, diga, Cristo Jesus, Deus o fez pecado por ele, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. É por isso que você pode se dirigir, daqui a pouco você vai receber os elementos, pão e vinho, e você, consciente de uma aliança que você tem com o Senhor, e é uma aliança que envolve vidas. A vida de Cristo em você é a esperança da glória. A vida do Espírito Santo em você é justamente a garantia, é o penhor da sua salvação. Penhor da sua salvação, é uma garantia. O Espírito Santo habita em você. Isso é maravilhoso. O primeiro Adão, ele falhou, porque ele quebrou o princípio, ele desobedeceu. Mas, como está escrito em Gálatas, no capítulo 4, diz que chegando à plenitude dos tempos, porque tudo há um tempo determinado. No plano de Deus, no Kairos de Deus, há um tempo determinado. Por isso que Salomão, inspirado pelo Senhor, ele disse: há tempo para tudo debaixo do sol, para todas as coisas há um tempo específico. E lá em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 5, ele foi mais preciso, e ele disse: quem obedecer ao rei não sofrerá dano, e o sábio, ele discernirá, ele compreenderá justamente o tempo e o modo de fazer as coisas. E Deus então, a Bíblia, conforme diz lá em Gálatas, no capítulo 4, de chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Irmãos, Jesus Cristo veio com um propósito: nos resgatar. Foi o único homem na face da terra que conseguiu cumprir toda a lei, e por ele haver cumprido toda a lei, ele diz: retira o primeiro pacto e estabelece o segundo. Em Hebreus, no capítulo 7, nos fala especificamente sobre isso, e nos diz que a aliança anterior, ela foi abrogada, ela foi tirada. É um termo jurídico, abrogação, que significa justamente a derrogação total, ou a revogação total de uma lei. É quando a lei sai de circulação em sua plenitude. Você não está mais debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Diga: eu estou debaixo da graça. Muitos, por não conhecerem, dizem assim: eu vou para a lei dos crentes. Não, querido, você não vai para a lei dos crentes, você vai para a graça abundante do Senhor Jesus Cristo, que está operando na vida dos crentes. Por que crente? Crente é uma palavra simples, vem de, obviamente, crer. Se você crê de todo o seu coração e confessar com seus lábios, e crer que Jesus Cristo é o seu Senhor, se arrepender dos seus pecados, mudar de procedimento, você vai ter uma experiência tremenda, que é o novo nascimento. E você então deixará de ser incrédulo como Tomé, e passará a ser crente como Abraão. Amém, queridos? Diga: eu sou crente como Abraão. Diga: eu não ando por vistas, mas eu ando por fé. É uma nova vida, a abundância da graça e o dom da justiça reinando na sua vida. A abundância da graça. Graça também significa o perdão, amado. O perdão total do Senhor, algo que nós não merecíamos, inclusive, porque, como está escrito em Romanos, no capítulo 6,
Diz porque todos pecaram, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mais à frente, em Romanos no capítulo 6, versículo 23, nos fala algo interessante. Romanos 6, 23. Por favor, eu gostaria que alguém abrisse para nós conferirmos na palavra. Romanos 6, 23. Porque todos, não é isso? Porque todos, não. Ok. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Então em Romanos 3, 23, diz: porque todos pecaram e afastados ou destituídos estão da glória de Deus. Mas em Romanos 6, 23, nos diz justamente que há uma graça especial, que pode alcançar a todos. É o perdão que vem justamente da parte do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos e aceitamos a Cristo. E a partir daquele momento que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, amados, acontece o que está escrito em Isaías, no capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25, nos fala algo tremendo. O Senhor, Ele diz: eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Você recebeu então a graça do Senhor, o dom da justiça, que vai operar na sua vida, e você vai permitir, diga assim: eu permito, voluntariamente. O Senhor opera na sua vida porque você permite. O Senhor opera na sua vida, Ele tem liberdade porque você permite, porque você já recebeu o selo da salvação, o selo do Espírito Santo, a marca indelével do Senhor está em você. Você, para onde vai, existe a marca em você. Durante esse tempo que o apóstolo Pedro chama de peregrinação, essa curta peregrinação que passamos aqui, mas nós estamos selados, nós estamos com a abundância da graça, nós temos o dom da justiça através de Cristo Jesus. Ele passou a morar em nós, e é isso que nos traz a consciência de salvação. Você é salvo, diga: eu sou salvo. É a maior alegria que alguém pode ter, é a salvação em Cristo Jesus. Mas vai além da sua salvação, você tem uma promessa, que o Espírito Santo é o seu guardião. Os anjos do Senhor acampam-se ao seu redor, guardando você, porque você é signatário de um pacto, você fez uma aliança com o Senhor. Essa aliança, amado, é constituída em promessas superiores, não são promessas passageiras. É por isso que hoje, ao chegarmos aqui nessa comunhão, nós podemos desfrutar justamente dessa aliança, e relembrando a profundidade desse compromisso, nós podemos então provar desses dois elementos que o Senhor deixou, para que toda a sua igreja nunca esquecesse de que tem uma aliança com Ele, e essa aliança, amados, é justamente através do pão, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. O pão, amado, nós não estamos falando da doutrina da transubstanciação, em que o sacerdote pega o pão e o vinho, e após apresentar e após consagrar, ele se transforma automaticamente, literalmente, no corpo e no sangue do Senhor. Não é essa doutrina, porque o Senhor Jesus, Ele disse que nós devemos fazer isso em memória dEle. Não, o pão e o vinho permanece pão e permanece vinho, mas nós devemos lembrar o que representa. O pão representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi partido por toda a humanidade, por todos nós. O sangue representa, o vinho representa o sangue
do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, para a salvação e redenção de toda a humanidade. Amém, queridos? Nós podemos então, com alegria e reverência, santo temor, estarmos diante do Senhor nesse ato solene. É um ato solene, é um ato importante. Por mais alegria e regozijo que nós tenhamos, não podemos esquecer que há uma reverência, há uma vida que está realmente representada através desses dois elementos, uma vida que foi entregue em função da salvação plena nossa e daqueles que estão conosco. Você sabia que justamente através de um ato de justiça que você pratica, muitos vão ser alcançados, e você hoje está aqui porque alguém no passado pagou um preço por você? Você, amado, fez uma aliança com o Todo-Poderoso, e Ele diz que a misericórdia dele se estende até 1000 gerações daqueles que o amam. Isso é tremendo, irmão. Isso é maravilhoso. Quando você é fiel ao Senhor, e Ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quando você permanece fiel ao Senhor, Ele que não pode negar a si próprio, a fidelidade dele se manifesta no seu caminhar, na sua vida. As portas o Senhor abre para você, e Ele permite que você viva uma vida de abundância, porque aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, quem recebeu aqui a abundância da graça? Quem recebeu o dom da justiça? Reinarão em Cristo Jesus. Isso significa que você reina na plenitude da vida de Deus. Não significa você levar uma vida de vaidade, uma vida de vaidade como muitos levam, achando que realmente isso significa algo diferente do que quer dizer. Irmãos, não devemos acrescentar absolutamente nada à palavra do Senhor. Ela é pura, ela é genuína. Reinar em vida é você desfrutar da plenitude da vida de Deus em você. Como a palavra diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança que você tem de ver a glória de Deus. Não deturpemos o significado teleológico, na verdade finalístico, dessa expressão. Cristo em vós, a esperança da glória, significa, volto a dizer, Cristo em você é a esperança que você tem de ver a glória. Amém, amados? O selo da aliança, estou sendo repetitivo e é intencional, o selo da aliança está em você. O selo do Espírito Santo está guardado em você, conforme está escrito na palavra. É a garantia da sua salvação, é a garantia de que você vai chegar na glória do Senhor, é a sua esperança bendita, como o apóstolo Paulo diz, é a bendita esperança que nós temos, é justamente a glória do Senhor que há de se manifestar naquele dia. Mas enquanto isso você pode levar uma vida de plenitude aqui na terra. E que plenitude é essa, pastor? Diga assim: que plenitude é essa, pastor? Mais entusiasmo, diga: que plenitude é essa, pastor? Abundância. É você ter as suas necessidades supridas. Quero dizer uma coisa que é impactante: Deus não prometeu ninguém a viver uma vida de riquezas materiais. Bem, você foi guiado, viu, irmão? Graças a Deus, glória a Deus por isso. Por que graças a Deus? Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração.
Eu já orei por pessoas, irmãos, para conseguir um carro. Glória a Deus que conseguiu. Mas essa pessoa considerou tão importante o carro que quando estava chovendo não ia para a igreja para não sujar o carro. Ih, irmão, pode ir. Para minha tristeza. Onde estava o coração dessa pessoa? No carro. Mas a vida passa com todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Já oramos para a honra e glória do Senhor, isso já alguns casos, e mulheres que eram diante dos médicos estéreis. Eu e minha esposa, nós fomos, oramos, eu às vezes sozinho também orei sobre homens que eram estéreis no natural, fizeram exames e tudo, e no final Deus operou, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele atende ao pedido dos seus santos. Não é porque eu tenha nada de especial, porque nada que nós temos que funciona não provém de nós mesmos, mas provém do Senhor. E essas pessoas receberam, mas quando a criança nasceu, minha criança é muito